Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV Company Insights em parceria com a GV Executivo, o espaço para discussão sobre educação no mundo corporativo. O assunto hoje é criação de valor, a importância da criação de valor na gestão. Para tratar deste tema, eu converso com Oscar Malvesi, que é consultor e professor doutor na Fundação Getúlio Vargas. Professor Oscar Luiz Malvesi, muito obrigada aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a receptividade e a oportunidade. Bom, vamos falar sobre criação de valor. O que é isso, professor, né? E qual a importância de usar a criação de valor? Então, eu me dedico há bastante tempo, já mais de 2 décadas, sobre o tema, né? Esse é um tema desenvolvido especificamente nos Estados Unidos, aí pela década de 70, muito usado globalmente. Então, essa metodologia, diferente da metodologia tradicional, ela busca responder se uma empresa cria valor. E quando que uma empresa cria valor? Ela cria valor quando você consegue entender que ela tem que remunerar o custo de oportunidade do acionista. Ou seja, a empresa investe em ativos, a empresa busca recursos no mercado, a empresa tem resultado. Será que esse resultado é suficiente para remunerar o custo de oportunidade do acionista? Essa é a grande diferença e essa é a grande resposta que a gente tem. É diferente a gente falar sobre o lucro da contabilidade normal, né, e a criação de valor. Quais são as dificuldades para medir e analisar isso? Não existe, na minha opinião, grandes dificuldades. Você precisa de um conhecimento técnico diferenciado, o que quer dizer entender das demonstrações financeiras. Então, a parte econômico-financeira e a parte estratégica, ela se junta no conceito de criação de valor. E você trabalha com as demonstrações financeiras de forma integrada. Então, a contabilidade, ela não tem o objetivo de responder se uma empresa cria valor. O objetivo dela é seguir legislação, é seguir a tributação. Então, ela diz que tem lucro. E nós não, nós vamos além. Bom, mas será que esse teu lucro ele é suficiente? Como assim? Será que ele remunera o custo de oportunidade do dinheiro investido nosso, do acionista na empresa? Então, você obtendo essa resposta, você tem condição de entender o comportamento da sua empresa vis-à-vis o mercado e vis-à-vis aquilo que você quer enxergar daqui a 5, 10 anos. Ou seja, não enxergando só o curtíssimo prazo, o trimestre. E existem indicadores, né, de valor de uma empresa. Quais são esses indicadores? Os indicadores de valor de uma empresa é o quanto que ela vale. Esse é o maior indicador, quer dizer, quanto é que ela vale no mercado, né? Então, por que a gente usa estudar empresas de capital aberto? Por causa da disponibilidade de informação, por causa da forma como as publicações são feitas, da padronização, da auditoria, da governança corporativa, dos princípios que uma empresa aberta, normalmente, ela antes começa a usar do que as empresas familiares e fechadas. Então, a gente sempre se baseia nos estudos e em cima do comportamento das empresas abertas. Então, a valorização da empresa, vamos dizer assim, é o grande indicador. Mas para você ter a valorização da empresa, você precisa estudar os indicadores que fazem com que uma empresa melhore o resultado, melhore a geração de caixa, que isso seja fidedigno e que isso responda a algumas perguntas que antigamente não se pensava. E é isso, né, que o professor agora está lançando, né, o livro Como Criar Valor, exatamente esse estudo de 2012 a 2021 das empresas que compõem o IGC, o Índice de Governança Corporativa da B3, que está no livro, é isso, professor? Como é que foi esse estudo e do que ele se trata na prática? Eu tenho a preocupação, e sempre tive a preocupação de ser analítico, né, de fazer o passo a passo. Então, o livro, ele trata desses detalhes, ele trata de como você entender, como você usar, como você mensurar, como você calcular e, em função disso, decidir. O grande detalhe da história é decidir. Então, mas para você decidir, você tem que estar com informações amplas e que te deem consistência. Então, eu tive a preocupação de apresentar no livro exemplos
Exemplos aonde eu faço passo a passo o conceito, a solução, explico direitinho. Lá no final do livro eu tenho casos reais de empresas de capital aberto, onde eu busquei as informações na CVM, que é o local onde as empresas publicam as informações. Então, o livro tem todo esse detalhamento prático, ele tem uma visão técnica, com certeza, mas passível de ser usada. E tem um detalhe curioso, de 133 empresas que foram analisadas, apenas 16 criam valor, é isso? Essa é uma informação que, a princípio, nós estamos na contramão. O que quer dizer isso? Eu estudo o comportamento das empresas brasileiras e conheço o comportamento das empresas americanas e das empresas no mundo. Ao contrário, nós estamos aqui no Brasil. Nós temos muitas empresas que não remuneram o custo de oportunidade do acionista, ou seja, destroem valor. Nos países globais, nos países desenvolvidos, 80%, 70% das empresas remuneram. Onde que está a diferença? É na cultura, é na forma, é na maneira de você enxergar o mercado, nas suas atitudes, na estratégia. E aí eu pergunto ao senhor, dessas 16 empresas que criam valor, né? Qual que é a diferença dela? O que faz essas empresas criarem valor? É a cabeça, que quer dizer a instrução, que quer dizer a forma de enxergar, a estratégia, a visão, a governança corporativa. Então, são vários os fatores que em conjunto, fazem a diferença da empresa A com a empresa B. Então, eu tenho publicado artigos, até certo ponto, contraditórios na visão de algumas pessoas, porque quando você fala a realidade, as pessoas não gostam muito de ouvir a realidade. E a realidade está por detrás das demonstrações, dos números. Independente de eu conversar com a empresa A ou com a pessoa B, você consegue o diagnóstico e você publica esse tipo de coisa. E eu tenho feito isso, e tenho ensinado assim, e uso isso como maneira de você entender de forma ampla o que está acontecendo com as empresas. Qual que é a estratégia para criar valor nessas empresas, né? Qual que é a fórmula, a metodologia? É a pergunta de milhões, mas um caminho para isso. Olha, o caminho é você entender de forma integrada as decisões tomadas e quanto que essas decisões tomadas estão afetando ou não desempenhando o resultado. Então, a metodologia se preocupa em você dar indicadores, cálculos que você tem mais precisão. Por exemplo, qual é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa? Como é que é o ciclo da empresa, o ciclo financeiro da empresa? Será que essa geração de caixa ela é suficiente para remunerar quanto custa o dinheiro do capital investido da empresa e não só dos empréstimos? Então, a grande desmistificação que o modelo traz é você entender a empresa de forma ampla, como um todo, levando em consideração o grande pilar de criação de valor, que é a empresa precisa remunerar o custo de oportunidade do dinheiro investido pelo acionista, porque isso quer dizer sustentabilidade econômica, isso quer dizer uma empresa com perenidade e não uma empresa para amanhã. O senhor falou, também é importante ter estratégia, né, professor, para isso. Seguir uma estratégia para isso, é uma empresa que tem que pensar a longo prazo. Sim, perfeito. Vamos dizer assim, é uma denominação até certo ponto que as pessoas não levam muito a sério, porque parece que, estratégia. Não, estratégia é visão, estratégia é percepção, estratégia é olhar ao longo prazo, estratégia é você escrever aonde que você está, onde é que você quer ir, em quanto tempo, de que forma, se você quer ir sozinho, orgânico, se você quer comprando outras empresas, se você quer, o que você quer fazer? Então, é o planejar, planejar e executar. Essa é a grande diferença. E isso quer dizer conhecimento, isso quer dizer as pessoas, como as pessoas pensam.
No livro o senhor apresenta informações sobre a valorização de empresas que são abertas no mercado. Isso vale também para as empresas fechadas? Como é que funciona? Claro, as empresas abertas, elas têm a valorização dela e a precificação disponível, né? A empresa fechada, pelo fato dela ser fechada, uma empresa familiar, ela não tem essa informação. O que a gente pode fazer? A gente pode, usando dos instrumentos e indicadores de análise de criação de valor, fazer comparações. Então, eu posso comparar uma empresa fechada com várias empresas abertas e diagnosticar aonde que existe melhorias e formas de melhor valorizar a empresa. Ou seja, a técnica de valorização de uma empresa é a mesma. A percepção é que é diferente, porque uma é pública e a outra é fechada. Mas, em usando, vamos dizer assim, os instrumentos que a metodologia possibilita, você está na mesma rodovia, né? A velocidade pode ser diferente, mas eu consigo perceber como chegar e quanto tempo, de que forma, estabelecendo toda uma lógica, toda uma forma de você analisar, de você entender, de você reagir, de você reanalisar e de você, de novo, estrategicamente pensar no longo prazo. E o senhor destaca uma grande novidade para os conselheiros, gestores e investidores sobre como destravar o valor da empresa, né? Sugere para isso o uso do valuation gerencial. O que é isso, o valuation gerencial, e como aplicá-lo? Você percebe que nas empresas, muitas delas, ou seja, a grande parte das empresas, a atenção é muito simples, né? E existem N profissionais com especificidades diferentes na empresa. Então, eu preciso, como valuation gerencial, fazer com que os diretores das várias áreas pensem igual, integrem as decisões, né? Busquem caminhos que integrado eu consigo melhorar a parte A, a parte B, aquele resultado, aquela unidade de negócio, aquela divisão, aquele produto, mas de forma integrada, de tal forma que isso contribua para melhor valorizar uma empresa. Uma empresa existe para crescer de valor, para aumentar o valor. Se ela vale 100, por que ela não pode valer 130, 150? Será que ela não poderia valer 300? E por que ela vale menos de 100? Por que ela vale menos no mercado? Aonde estão os detalhes, né? E é nesses pequenos detalhes que você consegue enxergar o amplo. Professor, e para quem que é esse livro? É para o acionista? É para o CFO? Para quem que é destinado a esse livro? Esse livro, é muito boa a tua pergunta, esse livro é um livro que não é exatamente um livro simples. Claro que não, né? Ele tem uma estrutura de informação que exige conhecimento. Mas eu diria assim para você, o meu objetivo, o objetivo do livro é chegar nas pessoas que tomam decisões. O investidor toma a decisão de onde alocar o dinheiro dele, tá certo? O executivo, de melhorar a atividade dele, aquilo que ele desempenha, né? O CFO, de ter uma condição de análise financeira, porque aí o assunto é a análise financeira, consistente, que lhe dê segurança, que ele saiba exatamente os passos, onde é que estão os passos, aonde que ele pode ir. Então, eu diria assim para você, é para os gestores no sentido amplo e para, claro, remunerar melhor o dinheiro nosso, para a gente ter mais riqueza. Por que não? Professor Oscar Malvesi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até um próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigado a todos.